Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Nunes, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso curso de treinamento resistido para hipertensos. Parabéns aí você que está procurando aí essa capacitação profissional, acadêmica, que está se aprofundando aí nos estudos da fisiologia do exercício, como avaliar aí o seu cliente no resistido, como realizar a prescrição do treinamento físico no ambiente da sala de musculação e muito mais. Falaremos aí principalmente aí do seu aluno hipertenso e também para populações especiais, obesos e cardiopatas, mas o foco principal para o nosso cliente, para o nosso aluno que possui hipertensão arterial. Sejam muito bem-vindos aí, gostaria de inicialmente aqui, no primeiro bloco aqui do nosso curso, parabenizá-lo aí, parabéns aí, vamos continuar aí sempre nos capacitando, aprofundando aí na área da fisiologia do exercício. É de fundamental importância aí você, profissional da área da saúde, você que realiza o treinamento físico, está sempre se aprofundando, se especializando aí para certamente realizar uma prescrição de alto nível, de excelência com muita qualidade. Sejam muito bem-vindos aí, o treinamento físico para a população aí que possui hipertensão arterial, para os nossos alunos hipertensos. Como avaliar o nosso aluno hipertenso na sala de musculação, como realizar a prescrição do treinamento físico. Parabéns aí, vamos começar aqui nesse primeiro bloco, inicialmente aí comentando das principais referências aí aqui do nosso curso. É claro, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, essa é a referência principal aqui do nosso curso. E é claro, o meu livro, Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico, da editora Ateneu, www.ateneu.com.br. No meu livro é referência aqui para o curso. Lembrando que no meu livro eu vou focar mais no aeróbio, na avaliação e na prescrição cardiopulmonar e no teste ergométrico. Planilhas de prescrição de treinamento mais para o aeróbio. Mas no meu livro também eu comento sobre os aspectos da hiperreatividade, alterações na pressão arterial, na avaliação e na prescrição. Então nessa introdução são as duas principais referências aqui do nosso curso. E eu gostaria também de sugerir aqui, também de recomendar, baseado nessas duas referências, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Então procure também essa referência, que é a referência aqui para o nosso curso, de todas as variáveis muito importantes aí, de grande aplicabilidade, que comentaremos aqui no nosso curso. Pressão arterial, como medir a pressão arterial em repouso, em movimento, durante o treinamento físico e também durante um teste máximo. Quais são os valores normais da pressão arterial em repouso? Quais serão agora os próximos valores nas próximas diretrizes? Quanto pode subir a pressão arterial durante o treinamento físico? Pois é, você está lá realizando o treino aeróbio e o resistido. Quanto pode subir a pressão arterial no aeróbio, pedalando, correndo, nadando? Mas principalmente o foco principal aqui no nosso curso, treinamento físico, resistido para os hipertensos. Quanto pode subir a pressão arterial, por exemplo, na sala de musculação? Quando ele realiza, por exemplo, o treino no supino, no leg press, na remada, cadeira extensora, flexora, cadeira abdutora, enfim, nos diversos equipamentos na sala de musculação, quanto pode subir a pressão arterial? Quais são os limites de segurança para o nosso cliente hipertenso, para o nosso aluno hipertenso se beneficiar aí do treinamento resistido? Tudo isso e muito mais. Isso comentaremos aqui nos diversos blocos aqui do nosso curso. E também muito mais. Por exemplo, como avaliar a pressão arterial com o indivíduo sentado, deitado, em pé? Será que quando ele realiza a pressão arterial, a medição da pressão arterial nessas três posições, será que vai afetar, será que vai alterar os valores da nossa pressão arterial? Isso, você vai medir a pressão arterial do seu cliente, do seu aluno na posição deitada. Será que vai ter diferença quando você medir a pressão arterial dele na posição sentada ou em pé? Olha que aspectos muito importantes, então eu me preocupo sempre aqui, a nossa preocupação é ter uma grande utilidade, uma grande aplicabilidade aqui do nosso curso. Os nossos conceitos, a teoria, os mecanismos eu vou comentar aqui no curso e apresentar para vocês. E aí tudo isso relacionado com o dia a dia, com a parte prática, para mostrar a enorme aplicabilidade de todos os conceitos que serão apresentados aqui no curso. Essa é só uma introdução. Se você também quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem o meu canal no YouTube, que é o canal Área de Treino.
acesse lá no YouTube Área de Treino, que você também vai ter outros assuntos relacionados também à hipertensão e ao treinamento resistido. Mas o foco principal é que é o nosso curso, é nesse curso aqui que nós vamos realmente nos aprofundar muito e muito mais nos diversos conceitos e uma maneira com qualidade, com profissionalismo, realizar a prescrição do treinamento físico na musculação para o seu cliente hipertenso. Tudo bem? Outra questão também importante, além das posições, quando você for medir a pressão arterial, vamos só comentar nesse início, um parênteses aqui, medir a pressão arterial é um termo correto sim. Já vamos esclarecer que inicialmente aqui no nosso curso, pode ser que você tenha ouvido falar aí fora que medir a pressão arterial é um termo incorreto. Na verdade, não é. É um termo sim correto. Eu vou quantificar a pressão arterial, eu vou medir a pressão arterial do meu aluno, vou medir, vou quantificar em milímetros de mercúrio. Por isso, usar o termo medir a pressão arterial, sim, é um termo correto. E várias vezes eu vou comentar aqui no nosso curso a medição da pressão arterial. Vamos comentar no treino resistido. Se ele estiver sentado, deitado ou em pé, dependendo do equipamento que ele estiver treinando aquele dia, naquele momento, será que vai afetar a pressão arterial? Olha outra questão importante que comentaremos nosso curso aqui, é só uma introdução. Qual a relação da frequência cardíaca com a pressão arterial em repouso e em movimento? Será que tem uma relação em repouso e movimento, a frequência cardíaca com a pressão arterial? Comentaremos aqui no curso também. Duplo produto é uma variável importante para você quantificar o condicionamento físico do seu coração. Qual a relação do duplo produto no treinamento resistido? Existem valores de segurança? Como descobrir o duplo produto máximo? E durante o treino, quais seriam os valores de segurança aí do duplo produto? Olha quantas variáveis importantes e, como eu falei, todas relacionadas com o seu dia a dia, você profissional da área da saúde ou você que realmente realiza o treinamento físico. Tudo isso é muito importante você saber. É só uma introdução aqui do nosso curso. Um aspecto importante também, será que o tamanho do aparelho de pressão arterial vai influenciar nos valores que você vai obter? Ou seja, se você tiver um cliente, um aluno muito magro, um aluno que tem um tamanho, um peso corporal adequado para a altura dele, ou um aluno obeso ou hipertrofiado, será que dependendo do tamanho da pessoa, você tem que usar um aparelho de pressão arterial também coerente com o tamanho do braço dele? Isso é muito importante que eu vou comentar já inicialmente. Você, profissional, precisa usar o aparelho de pressão arterial adequado ao tamanho do braço do seu aluno, do seu cliente. Eu já vou comentar agora nesse início que isso tem uma relação muito grande, muito forte com os valores de pressão arterial que você vai obter na medição da pressão. Essas são as variáveis mais importantes inicialmente aqui do nosso curso. Posição do corpo, tamanho do aparelho de pressão arterial. Eu vou comentar que existem três tamanhos diferentes de aparelhos de pressão arterial. Então isso é muito importante, de fundamental importância você utilizar o aparelho adequado para o tamanho do braço dele. Vou comentar também, vou exibir, vou mostrar também para vocês essas medidas de tamanho de braço, circunferência e o tamanho do aparelho de pressão arterial adequado para cada população. Vamos só comentar inicialmente que massa de gordura e massa magra não tem relação na pressão arterial no momento da medição. O que importa é a circunferência do seu braço. Você pode ter um cliente hipertrofiado ou obeso, o que importa para a pressão arterial é o diâmetro do braço dele, é a circunferência. E aí sim, dependendo desse diâmetro, da circunferência do braço dele, você deve utilizar um aparelho de pressão arterial adequado, que seja proporcional ao tamanho do braço dele, que eu já vou mostrar uma tabela para vocês. Isso é de fundamental importância para você obter os valores corretos, adequados aí na medição da pressão arterial. Além da posição do corpo, também outros métodos de treinamento físico resistido. Eu vou falar aqui no curso do método contínuo, o método fracionado, diversos métodos de treinamento para você valorizar, enriquecer ainda mais o seu curso, a sua prescrição de treinamento resistido para o seu cliente. Então são diversos métodos de treinamento resistido que eu vou apresentar para vocês aqui no curso. Mas lembrando, inicialmente, como o curso aqui é rico, cheio de informações para vocês, inicialmente, nesses primeiros blocos, vocês vão ver as informações mais importantes da pressão arterial em repouso, no treino, e aí como medir. E aí depois mostrar os métodos de treinamento.
Então por isso que é um curso rico, cheio de informações, e eu vou contando, digerindo cada informação a cada bloco, para você ir assimilando todos esses conceitos. Aqui não é um curso objetivo e técnico, onde eu vou chegar e já dizer e mostrar fórmulas e você aplicar. Não, você é um profissional de excelência, tem que pensar nesses conceitos sem decorar. Então vamos entender, nos primeiros blocos desse curso, os diversos mecanismos de uma maneira agradável, de uma maneira didática. Eu vou contando aí as historinhas para vocês. Deitado, sentado, em pé, quais os tamanhos de aparelhos de pressão arterial, quais os valores saudáveis adequados para um treino. E depois, nos outros blocos, eu vou comentando como realizar a prescrição de treinamento físico para esses nossos alunos hipertensos. Então, só para vocês se situarem nesse início, o curso aqui é muito rico, cheio de informações, de grande utilidade, de grande aplicabilidade. Mas vamos por etapas, para você digerir muito bem essas informações e conseguir aplicar com domínio, com excelência com seu cliente, com muita segurança, sem decorar esses conceitos. Então, novamente, os primeiros blocos desse curso são para comentar de informações muito importantes no momento da medição da pressão arterial. E depois, nos outros blocos, eu vou comentar como prescrever o treino para essas pessoas, o treinamento na musculação, na sala de musculação, treinamento resistido. Tudo bem? Então, só vocês se situarem como será dividido aqui o nosso curso. Então, nos primeiros blocos, você vai aproveitar toda essa gama enorme aí de informações sobre a pressão arterial. Por quê? Se o profissional da área da saúde não sabe como medir a pressão arterial, não sabe os valores normais, não sabe a influência da temperatura na pressão arterial, do tamanho do braço na medição da pressão arterial, da posição do corpo na medição da pressão arterial, se ele desconhece essas informações, certamente a prescrição, o trabalho que ele realiza com aquele cliente, com aquele aluno, com aquele paciente, pode e será prejudicado. Vão faltar informações muito importantes no dia a dia, no trabalho dele. Então, só para vocês situarem todas essas informações, eu vou comentar nos primeiros blocos. Como medir a pressão arterial, todos os valores normais. Será que se ele treinar numa sala de musculação com muito calor ou com ar-condicionado, será que isso vai ter influência na pressão arterial dele, no trabalho do coração dele, na frequência cardíaca dele, no duplo produto dele? Será que isso vai influenciar? Vamos também acrescentar a história dos medicamentos, como que os medicamentos podem influenciar na pressão arterial e no seu treinamento. E vamos falar de uma maneira bem útil, bem agradável, muito didática. Eu vou pegar os aspectos principais aí dos principais medicamentos, principalmente os beta-bloqueadores, e qual a relação dele na prescrição do treinamento resistido. Isso é de fundamental importância. Muitos hipertensos usam antihipertensivos. É o medicamento antihipertensivo. Como isso vai influenciar na avaliação e na prescrição do treinamento físico dele? Se ele usa o medicamento de manhã e vai treinar à noite, ou se ele treina de manhã e só usa o medicamento à noite e de manhã também, por exemplo. Enfim, as várias combinações. Ter essa parceria com o médico dele, o professor de educação física, o fisioterapeuta, o nutricionista, o médico, enfim. Toda a equipe multiprofissional deve estar muito integrada na avaliação e na prescrição do treinamento físico resistido para os nossos alunos hipertensos. Tudo bem? Tudo isso e muito mais nós comentaremos aqui no nosso curso, que é o treinamento resistido para indivíduos hipertensos, para os nossos alunos, para os nossos clientes, para os nossos pacientes hipertensos. Mais uma vez, você pode acessar alguns vídeos lá no meu canal no YouTube, que é o Área de Treino, e também algumas fotos e alguns textos explicativos que eu coloco no meu Instagram, que é o @NunesNewton. Então, no meu Instagram, que é o @NunesNewton, eu também coloco algumas imagens, alguns textos, algumas matérias sobre hipertensão, sobre avaliação e prescrição. Mas, novamente, o foco principal, o conteúdo principal, eu vou comentar com vocês aqui no nosso curso de treinamento resistido para indivíduos, para os nossos alunos hipertensos. Meu nome é Newton Nunes, mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso curso e desejo bons estudos, bons trabalhos aí, bons treinos para todos vocês. Um grande abraço, até o próximo bloco.